Quais os motivos do esfriamento da fé no meio evangélico em nossos dias? O que tem levado os cristãos a uma vida espiritual superficial, descompromissada? Muitas pessoas têm falado sobre a frieza espiritual dos crentes nos últimos dias. O que está acontecendo com as igrejas? A fé e o amor estão verdadeiramente esfriando? E você, foi acometido pela frieza espiritual? Assista até o final para se prevenir desse mal que assola a cristandade em nossos tempos. No nosso país, nas últimas décadas, as igrejas evangélicas têm experimentado a tendência preocupante de frieza e apatia espiritual. Embora o evangelicalismo continue crescendo numericamente, a vitalidade espiritual de muitas igrejas tem diminuído. Existem vários fatores que contribuíram para esse termômetro espiritual ser reduzido em parte no mundo evangélico. Assista esse vídeo até o final e veremos que fatores têm levado a igreja a esse esfriamento espiritual. Um fator que merece destaque é que muitas igrejas evangélicas comprometeram suas verdades bíblicas centrais e diluíram a mensagem do Evangelho em busca de maior atração e expansão dos seus públicos. Essas igrejas têm tornado-se megas igrejas e, embora o crescimento seja importante, não podemos persegui-lo a qualquer preço. Nesse processo, a doutrina e a teologia têm sido relegadas a segundo plano, em prol de entretenimento e autoajuda nos púlpitos das igrejas. A adoração bíblica foi substituída pelo prazer e por emoções carnais. O sermão bíblico cedeu lugar ao discurso terapêutico que massageia o ego, em vez de confrontar os fiéis com verdades contundentes das Escrituras. Muitos desejam ouvir apenas as palavras doces. Essa aversão da exposição bíblica genuína leva à desnutrição espiritual, resultando em pessoas que não se arrependem, que não desenvolvem a consciência sobre as consequências do pecado, que não são transformadas e que não vivem segundo os princípios cristãos. Em vez disso, estão sendo ensinadas a caminhar tranquilamente pelo largo caminho que leva à perdição de suas almas. Outro importante motivo que tem levado ao esfriamento é pelo fato de as igrejas evangélicas terem se distraído com questões políticas e sociais. Embora o engajamento social possa ter o seu valor, é importante deixar claro que não sou contrário a tais causas. Contudo, essas lutas não devem ofuscar o mandamento primordial de fazer discípulos, de pregar o Evangelho, de salvar as almas perdidas. O foco de muitas igrejas cristãs tem sido desviado para a mudança de leis e da cultura, em detrimento da transformação do coração do homem. A história da igreja primitiva demonstra que os cristãos não combateram o cruel, corrupto e imoral sistema romano. Em vez disso, combateram o pecado nos indivíduos. A luta não era contra a carne, nem contra o sangue, governos ou sistemas. Era uma pregação de arrependimento de pecado. Qualquer luta, por mais justa que seja, que não promova a ressurreição espiritual do homem, é um desvio da missão principal da igreja. As lutas políticas e sociais, apesar de nobres, não conduzem à conversão nem à transformação de vidas. As pessoas envolvidas podem ter uma falsa sensação de engajamento no trabalho do reino, mas permanecem perdidas. Elas estão inflamadas por causas, mas não por Cristo. Percebemos também a influência da cultura secular ocidental. Essa cultura tem promovido valores como o individualismo, a diversidade, o pluralismo, o relativismo e a igualdade generalizada. Esses temas, aparentemente sempre positivos, carregam consigo valores que frequentemente entram em conflito com os ensinamentos religiosos tradicionais, especialmente quando se trata de questões ideológicas de gênero, aborto e outros temas sociais e morais. Esse conflito pode levar alguns fiéis
a reavaliarem sua fé e a se afastarem das instituições religiosas, pois muitos não estão dispostos a serem rotulados como retrógrados ou ultrapassados, nem a sofrer prejuízos por defenderem as verdades bíblicas. Preferem se aliar aos conceitos pós-modernos do politicamente correto. Outro ponto que pode ser mencionado é o liberalismo teológico. É uma abordagem interpretativa da religião que tende a enfatizar a interpretação simbólica e alegórica das Escrituras, questionando ou reinterpretando elementos tradicionais da fé em resposta às influências culturais e intelectuais contemporâneas. O liberalismo teológico, muitas vezes, busca harmonizar a fé com ideias modernas, como a ciência, a filosofia e as perspectivas secularizadas da sociedade. Isso pode resultar em uma reinterpretação de doutrinas centrais e históricas do cristianismo, como o nascimento virginal de Jesus, a divindade de Jesus, a ressurreição, a doutrina do pecado, levando à relativização e a questionar a autoridade das Escrituras. Se a palavra de Deus deixa de ser a regra de fé, inspirada, inerrante, infalível, nada mais resta para defender. E é isso que o liberalismo teológico consegue destruir. Outro fator grave que tem contribuído para o esfriamento espiritual dos dias atuais é a desconfiança nas instituições religiosas, especialmente devido a escândalos de natureza sexual e ao enriquecimento ilícito às custas da fé das pessoas. Tais condutas, por parte de líderes religiosos, abalam profundamente a confiança dos fiéis nessas instituições. A percepção de que as lideranças religiosas exploram a boa-fé das pessoas em benefício pessoal tem levado muitos a se afastarem das igrejas. Outra questão que podemos observar também é que muitas igrejas evangélicas adotaram um modelo de negócios seculares, tratando os membros mais como cliente do que como colaboradores na missão de Cristo. A ênfase passou a estar nas necessidades percebidas e nas ofertas dos melhores programas e instalações, em detrimento da formação de discípulos comprometidos. Muitas vezes, preocupam-se mais em ser relevantes do que em permanecer fiéis às Escrituras. Essa abordagem consumista e orientada pelo mercado não fomenta um discipulado profundo e comprometido. Qualquer insatisfação do cliente pode resultar na sua partida e raramente ele voltará. Geralmente, essas pessoas buscarão um ambiente em que priorize a satisfação dos seus desejos em vez dos compromissos exigidos pelo Evangelho. Pontuamos também, como redutor da paixão espiritual nas igrejas evangélicas, a onipresente busca pela prosperidade. A procura por conforto material, sucesso profissional tem levado as pessoas a priorizarem seus objetivos materiais, em detrimento das práticas religiosas e do compromisso espiritual. Quando os confortos materiais e as opções de entretenimento abundam, as pessoas sentem-se menos dependentes de Deus e raramente pensam em seu destino eterno. Não que o bem-estar ou o conforto seja algo errado em si, mas a falta de apetite para com a palavra de Deus resultam em almas subnutridas nos bancos evangélicos e em um declínio do zelo pela verdade bíblica. Finalmente citamos o acreditismo fácil, ou a graça barata, infiltrou-se em grande parte do evangelicalismo enfatizar uma decisão superficial por Cristo. Com isso, muitos já não decidem segui-lo como Senhor e Salvador por todo o longo da sua vida. Muitos fazem apenas a oração, mas suas vidas não demonstram prioridade ou valores transformados. Dizem ter aceitado Jesus, mas não aceitam um ensino que repreende o estilo de vida pecaminoso, nem estão dispostos a se comprometer com uma vida consagrada. Isso tem levado ao crescimento de uma multidão de crentes descompromissados. Uma graça barata é pregada, que não exige santidade e nem obediência.
essa abordagem enfraquece ainda mais o fervor espiritual e até desencoraja aqueles que buscam viver seriamente uma vida cristã. Em resumo, a igreja evangélica enfrenta o perigo de comprometer a sua missão por meio de uma pregação diluída, distrações políticas e sociais, influências culturais e ideológicas, o liberalismo teológico, o mau exemplo dos líderes, tratar a religião como um modelo de negócio focado nos clientes, a concessão de uma graça barata e a ênfase exagerada numa vida de prosperidade e abundância. Estes e outros fatores poderiam ser mencionados para justificar o esfriamento da fé dos evangélicos nos dias atuais. Quem sabe, em outro vídeo, abordaremos outros assuntos. Mas fica o alerta: se a igreja evangélica deseja recuperar sua vitalidade espiritual, deve redirecionar seu foco para a exposição fiel das Escrituras, buscando formar discípulos em vez de meras plateias. A igreja precisa elevar a Cristo acima de todas as causas e métricas de sucesso. O fazer discípulo, baseado nas verdades bíblicas, deve ser a sua meta central. Somente por meio da mensagem do verdadeiro evangelho é que o termostato espiritual do fervor pode ser elevado novamente no meio evangélico. Eu sou Hildeberto e este é o canal O que a Bíblia Diz. Se você achar que esse conteúdo é importante, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se quiser contribuir, comente aí embaixo sobre o que foi falado ou sobre algo mais que você julga ser motivo do declínio da fé em nossos dias. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.